Bom, na nossa aula número 4, nossa quarta aula, posso estar enganado, depois vocês verifiquem. Nós olhamos as ideias, a ideia de demanda, a ideia de oferta, colocamos as duas curvas juntas, né, e vimos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é aquele em que há um preço de equilíbrio que faz com que a quantidade ofertada seja igual à quantidade demandada, né? E o que foi afirmado é que há forças que fazem com que aquele preço fique naquele ponto de equilíbrio. Aí mostramos quando ele sobe, né, a oferta sobe, mas a demanda cai. Há uma sobra de produtos que faz com que o preço caia. Então o preço subiu, mas as forças de mercado fará com que ele retroceda para o ponto de equilíbrio. E se o preço cair, né, haverá maior demanda, menor oferta, escassez de produtos, fará com que o preço suba, ele volta para o ponto de equilíbrio. Essa é a ideia do ponto de equilíbrio. As forças fazem com que a economia opere ali. Mas nunca sai desse lugar? Sim, o ponto de equilíbrio pode ser variado. Se você gera um deslocamento da curva, por algum fator, né? Curva de demanda, né? Eu acho que eu mencionei demanda de sorvete, né? Com verão, isso desloca a curva para a direita. Uma publicidade de um produto que seja muito convincente vai deslocar a curva para a direita. Ou a notícia que um produto causa danos à saúde vai deslocar a curva de demanda para a esquerda. Quando essas curvas se deslocam, a gente vai ter um novo, a gente despreza totalmente a curva anterior e vai ter um novo ponto de equilíbrio. Aí aquelas regras, né, ou melhor, né, aquelas forças que fazem com que esse equilíbrio prevaleça, elas vão prevalecer naquele novo ponto de equilíbrio. Então não é que a gente perdeu o ponto de equilíbrio, é que ele se deslocou. Se a oferta também, já deu o exemplo do sorvete, aumentou muito o preço do leite. O leite, matéria-prima do sorvete. Então é um impacto negativo na indústria de sorvete. Tende a deslocar a curva de oferta para a esquerda. Nós teremos ali o quê? Um novo ponto de equilíbrio. Tá? Então essa é a questão aí que nós olhamos, muito relevante. Exercitem o raciocínio, façam gráficos, façam os exercícios, né? Que é o ponto de equilíbrio, união das curvas de oferta e demanda. Ou o ponto em que há um preço de equilíbrio que iguala as curvas de oferta e demanda, né? Agora vejamos o seguinte: o governo ele pode tentar intervir no mercado, né, fazendo o que a gente chama de preço máximo e preço mínimo. O preço máximo é mais comum, né, que é o seguinte: a empresa não pode cobrar além desse preço. Os planos de saúde, né, tem uma agência nacional de saúde que coloca preço máximo. Energia elétrica, tem a Agência Nacional de Energia Elétrica que coloca preço máximo, um limite, né, no caso de Três Rios, por exemplo, a empresa que fornece energia light, a ANEEL estipula a tarifa. Ela pode até cobrar mais barato, mas não vai fazer porque não tem sentido econômico. Mas mais caro ela não pode. Essa é a ideia do preço máximo. O preço mínimo já não é tão intuitivo assim. O governo quer estimular a produção de um produto, vamos supor, de milho, e ele estipula um preço mínimo de R$60 a saca. Como que isso é possível, né? Ele simplesmente entra no mercado como comprador a 60. Então ninguém vai negociar abaixo de 50. Ninguém vai vender por 55 para alguém se posso vender por 60 para o governo. É a forma de estipular preço mínimo. E ele faz isso para estimular a produção agrícola, por exemplo. O preço máximo, normalmente, é para evitar que setores muito pouco ou nada concorrenciais, que produzam bens ou serviços, né, muito essenciais, né, relevantes para a população, remédio, plano de saúde, energia elétrica, água, né, que esses setores, né, que normalmente não são muito concorrenciais, eles não prejudiquem o consumidor. Então eles têm um teto, que é o preço máximo para cobrar. Aí vejamos o seguinte, né? Mas a economia não está ali em equilíbrio, veja bem. Já foi mencionado, mas vamos reforçar. Toda essa ideia de oferta e demanda, de equilíbrio, né, ela parte do pressuposto que o mercado é concorrencial. Tem muitos
ofertantes, muitos demandantes, e que nenhum é muito grande a ponto de afetar o mercado. É uma estrutura concorrencial. O nosso próximo passo, inclusive, é estudar todas as estruturas de mercado, inclusive as não concorrenciais, né? Tendo um monopólio, uma única empresa, e o oligopólio, poucas empresas, como casos emblemáticos dos não concorrenciais. Mas aqui a nossa reflexão é em cima de setores concorrenciais. Por isso que o equilíbrio prevalece. Mas e quando não é concorrencial? Como é que fica a situação? Né? Bem essencial, distribuição de energia elétrica. Se a Light não tivesse uma regulação, ela podia amanhã aumentar em 20% o preço da energia, dada a essencialidade que a energia elétrica tem, o que o consumidor ia fazer? Ia pagar mais caro. Lembrando a aula anterior, é um bem, um serviço inelástico. A demanda varia pouco quando varia o preço. Né? Bom, dito isso, vamos pensar então a imposição de um preço máximo, né, num ambiente de equilíbrio. Você tem lá um preço equilibrado, o governo vai e coloca um preço máximo, vamos supor, o preço de equilíbrio está 10. Ele coloca um preço máximo de 8, abaixo do preço de equilíbrio. Então estava o mercado funcionando, cobrando R$10, oferta e demanda iguais, agora só pode cobrar 8, é lei. Senão vai ser multado, fecha estabelecimento e tudo mais. Pergunte aos seus pais ou avós, vivenciamos isso, né, de forma generalizada na economia no ano de 86, plano cruzado. Porque hoje existe preço máximo em setores específicos, mas foi generalizado. Quando eu coloco um preço máximo, voltando ao raciocínio, abaixo do preço de equilíbrio, façam isso graficamente. Tem na apostila também, tem no material didático, mas façam antes aí no papel. Né? O que vai acontecer? A demanda vai subir, a oferta vai cair. Escassez. Né? Em situações normais, escassez aumenta preço, volta para o equilíbrio. Mas nessa situação específica, não pode aumentar preço, porque é lei. Então não volta para o equilíbrio. O mercado fica fora do equilíbrio se houver a reimposição de um preço máximo abaixo do preço de equilíbrio. Agora, se o preço máximo é colocado acima do preço de equilíbrio, ele é totalmente inócuo, ele não causa nenhum efeito. O meu preço era 10, salvo engano, né? Então vamos colocar um preço de 12 agora, o equilíbrio é em 10. Alguém vai vender, o mercado vai passar a trabalhar a 12? Vamos pensar a 12, o produtor vai aumentar a sua oferta e o consumidor vai reduzir o seu consumo. Vai sobrar produto. Sobrando produto, ficando abundante, o preço cai, volta para o equilíbrio. Então, o equilíbrio sempre tende a prevalecer, né? Salvo quando ele não pode prevalecer, em posição de preço máximo abaixo do preço de equilíbrio. E vamos operar com escassez. Não falei para vocês conversarem com alguém mais velho sobre o plano cruzado? A gente chegava nos mercados, as gôndolas, as prateleiras eram vazias. Muito produto não se encontrava. No açougue, você não encontrava carne. Na concessionária, você não encontrava carros. Né? Posso, em outro momento, falar mais sobre esse período, que é um período muito rico para a reflexão econômica, principalmente de inflação, preço e comportamento do consumidor. Mas a ideia é essa. Né? A gente vai operar com escassez. E o preço mínimo? Vamos pensar agora, né? O mercado está lá estabilizado a R$5. Então, R$5 é o preço de equilíbrio, e o preço de equilíbrio faz com que a quantidade ofertada seja igual à demanda, ou seja, ele cruza as curvas de oferta e demanda no momento em que elas têm uma interseção. Né? Aí o governo vai e coloca um preço mínimo de 4. Está equilibrado a 5. Ou seja, um preço mínimo abaixo do preço de equilíbrio. O efeito é nulo. Ninguém vai vender a 4. Você pode vender a 5. Vamos pensar, então vamos operar lá no 4. Preço mínimo significa o seguinte: não vai ser possível operar
abaixo desse valor. O preço máximo é o seguinte, você não pode operar acima do valor estipulado, mas pode operar abaixo. O preço mínimo é você não vai operar abaixo, mas pode operar acima. Tá? Essa é a ideia do mínimo. Então, vamos pensar no mercado operando a 4, o equilíbrio é 5. A 4, a demanda aumenta, a oferta cai. Escassez de produtos. Escassez de produtos, ceteris paribus, aumento de preço. Ou seja, a gente volta para o equilíbrio. Né? Então, preço mínimo estipulado, preço mínimo abaixo do preço de equilíbrio, o efeito é totalmente inócuo. Agora, se eu coloco o preço mínimo acima do preço de equilíbrio, aí faz diferença. Vamos colocar R$6. O equilíbrio é 5. Né? A R$6, a oferta aumenta e a demanda retrai. Haverá uma abundância de produto, a sobra, que em situações normais geraria uma queda de preço, voltaria para o equilíbrio. Mas por que não vai gerar? Porque agora é um preço mínimo, não se opera abaixo dele. Como? O governo compra. O exemplo que eu dei inicialmente não era milho? O governo compra todo o excedente de milho e faz estocagem, por exemplo. O objetivo dele é aumentar a oferta e vai aumentar. Novamente, falo, façam os gráficos e treinem essas proposições. E o façam, inclusive, antes de olhá-los, já feitos lá no material didático. Tá? Exercitam isso. O raciocínio gráfico, ele é muito importante na economia. Né? E esses gráficos também têm fórmulas. Vocês vão lá no exercício, no final do item 1.2, né? Tem um exercício lá com a fórmulazinha dessas curvas, melhor dizendo. Né? A demanda, né, respondendo ao preço, e a oferta respondendo ao preço. Faço aquele exercício e reflito sobre aquilo também. Né? Então, gente, essa ideia de preço máximo e preço mínimo, ela é uma intervenção do Estado na economia, né, que muda o equilíbrio, mas a gente está pensando em mercado concorrencial. Então não vale tanto a pena mudar o equilíbrio. Né? Não faz muito sentido. No mercado concorrencial, não. Mas, volta a dar o exemplo. Energia elétrica, se você não faz isso, a empresa de energia pode cobrar o que quiser. Ela é monopolista, né? Só ela distribui energia. E o bem é essencial, portanto, ele vai ter uma demanda inelástica ao preço. Se aumenta o preço, vai ser uma transferência de renda do consumidor para a empresa. Vai ser um prejuízo para o consumidor. Então, mercados não concorrenciais tem outra lógica, mas mercados concorrenciais, essa intervenção não é muito salutar. Se o governo tabelasse o preço do arroz, ia ser complicadíssimo o resultado. Tanto que foi aventada essa possibilidade, houve uma enxurrada de críticas e tudo, isso não se fala mais. Porque se o preço está alto, vamos deixar que esse preço alto estimule o produtor a produzir mais. E, por outro lado, desestimule também a demanda, fazendo com que o consumidor migre para bens substitutos. De repente, o cara come macarrão uma vez por semana, passa a comer duas. Né? É um ajuste que há na economia que depois tende a trazer de volta para o equilíbrio. Agora, isso não significa ter uma insensibilidade social também de imaginar o seguinte: se você está no momento em que vários preços de alimentos estão subindo, né, inclusive por uma demanda internacional, pelo aumento do preço do dólar, isso tem um impacto no custo de vida da população mais pobre muito elevado. O peso de alimentos para os mais pobres, né, ele é alto na cesta de consumo desse grupo. Então não dá para ter também sensibilidade social nesse aspecto. Mas do ponto de vista estritamente econômico, pensando num produto isoladamente, não num conjunto de preços dos alimentos, né, um produto isoladamente, deixa o mercado se equilibrar, o mecanismo de preço fazer seu efeito, né? Tal como o Adam Smith falou no livro lá de março de 76, né? A Riqueza das Nações, falando o título simplificado, né? Como se houvesse uma mão invisível guiando os agentes, né, para trazer o melhor resultado social. Né? Mercados concorrenciais. O problema é que
com o caminhar do capitalismo, os mercados concorrenciais ficaram cada vez mais escassos. Então percebam também, uma tabelinha que há, isso já no 1.3, vocês vão ver, mostrando que o que a gente compra é basicamente produtos de mercados não concorrenciais, produtos de limpeza. Os serviços de supermercados, são poucos os mercados dominando, bancos, automóveis, montadoras, energia elétrica, distribuição de água, companhias aéreas, não são setores, pelo menos aqui no Brasil, não são setores concorrenciais. Então, isso é um raciocínio importante, deve ser aplicado em vários contextos, mas não em todos. Tá? A gente tem que ter esse discernimento. Mercados não concorrenciais, eu enfatizo muito isso, para a gente não achar, né, que a coisa é muito simples. Infelizmente não é. Mercados não concorrenciais, eles às vezes exigem intervenção de governo, como a imposição de preço máximo, no caso da energia elétrica. Tem uma agência para fazer isso, a Agência Nacional de Energia Elétrica, assim como tem, né, agência para definir preço de água, né? Eu conheço a do estado do Paraná, chama AGEPAR, por exemplo, né? O setor de saneamento é submetido a essa agência. Então é isso, preço máximo, preço mínimo, façam os exercícios, reflitam muito, né? Estudem, reflitam, façam os gráficos, né? Tentem colocar essas ideias no dia a dia de vocês, aproximar da realidade de vocês, que isso vai ficando mais natural, né? Mais claro, né? Vai ser uma coisa assim bem simples de vocês raciocinarem. Não estou falando que vai ser agora isso, mas ao longo do curso. Certinho?